SBT Brasil cresce e emplaca melhor resultado em 8 meses. O SBT Brasil vive uma trajetória consistente de crescimento desde o início da Copa do Mundo, e na noite desta terça-feira 23, alcançou um novo recorde de audiência. Sob o comando de César Filho, o noticiário registrou média de 4,21 pontos, com picos de 4,73, consolidando seu melhor desempenho em uma terça-feira em todo o ano. Em números arredondados, o telejornal apresentou um salto de 20% no público em relação às 4 terças-feiras anteriores, tornando-se a edição de terça mais vista desde o dia 20 de outubro de 2025. A cobertura da Copa do Mundo também tem impulsionado os números do Aqui e Agora. Apresentado por Daniele Brandi, o jornalístico atingiu seu recorde de audiência desde a estreia, fechando a noite com 3,69 pontos de média. O índice superou em 15% o desempenho tanto do programa policial quanto do principal telejornal da quarta colocada no horário. Em sua faixa completa, no ar desde agosto de 2025, o Aqui Agora venceu todos os embates diretos com a concorrente. Entre 19h08 e 19h20, a atração marcou 3,65 pontos, ficando 25% à frente do policialesco adversário. Na sequência, das 19h20 às 19h45, o SBT subiu para 3,70 pontos, garantindo uma vantagem de 9% sobre o noticioso da quarta emissora. O bom momento do SBT se estendeu por toda a grade. Pela manhã, o jornalístico da casa garantiu a vice-liderança em sua faixa horária completa, das 6 horas às 8h30, com média de 2,31 pontos e pico de 2,63, superando em 3% o programa policial da terceira colocada. Já na edição nacional, exibida das 6 horas às 7 horas, o jornal registrou 0,74 ponto de média, um crescimento de 85% em relação ao canal que ocupa o terceiro lugar com programas de autoajuda e telejornalismo local. Por fim, a madrugada também trouxe resultados positivos. Exibido entre 0h24 e 1h22, o talk show da emissora foi a segunda escolha dos paulistanos, alcançando 1,55 ponto de média, índice 49% superior ao da terceira colocada na faixa. Durante o confronto direto com o programa de debates da concorrente, das 0h45 a 1h22, a vantagem de Danilo Gentili na vice-liderança foi ainda mais expressiva, com o de noite marcando 1,59 ponto, o que representa 79% a mais de audiência que o canal adversário. Quando a gente olha para esses números que acabamos de compartilhar, é impossível não fazer uma pausa para analisar o que está acontecendo nos bastidores do SBT. Estamos falando de um movimento muito interessante de retomada, e para entender o peso disso, precisamos olhar diretamente para os nomes que carregam essa engrenagem, começando pelo César Filho. Quem acompanha a televisão brasileira há algum tempo sabe que o César não é um novato. Nascido em Guarulhos, ele tem uma trajetória que se confunde com a própria história do jornalismo e da comunicação no país. Ele começou muito jovem ainda no rádio, e passou pelas principais emissoras do Brasil, sempre com aquele estilo sóbrio, mas muito próximo do público. O que a gente vê hoje no SBT Brasil, com esse crescimento consistente, é o reflexo de alguém que entende o DNA da emissora e, ao mesmo tempo, sabe imprimir uma linguagem de credibilidade que o público estava carente. O César é um profissional que já esteve na linha de frente de grandes coberturas, que já passou por altos e baixos da indústria, e essa experiência conta muito. Quando ele assume a bancada, ele traz uma bagagem de quem já viu de tudo um pouco, desde os tempos de Rede Manchete até a consolidação como um dos apresentadores mais versáteis da nossa TV. E não podemos deixar de mencionar a Daniele Brandi, que vem sendo uma surpresa extremamente positiva no Aqui e Agora. A trajetória da Daniele é marcada por uma construção de carreira sólida, muitas vezes em cargos de bastidor ou em participações que exigiam muita versatilidade. Ver o Aqui e Agora, um formato que é praticamente um patrimônio histórico da televisão brasileira, ganhar esse fôlego com a condução dela, é um sinal claro de que o público quer dinamismo. O Aqui e Agora sempre foi conhecido por ser um programa visceral, e a Daniele conseguiu encontrar o tom certo para manter essa identidade, mas com a modernidade que o telespectador de 2026 exige. É um desafio imenso, porque você está lidando com uma marca que tem uma memória afetiva fortíssima, mas que precisa se provar a cada dia num cenário onde a disputa por atenção é brutal. Quando a gente coloca esses nomes lado a lado com o que acontece na madrugada, com o Danilo Gentili, a gente entende o que o SBT está tentando fazer.
O Danilo é outro caso à parte. Ele veio da internet, revolucionou o formato de talk show no Brasil com o De Noite, e mesmo depois de tantos anos no ar, ele continua sendo uma referência. O fato de ele segurar a audiência com essa folga contra a concorrência mostra que, independentemente das polêmicas que ele já enfrentou ou das opiniões que divide, ele tem um público cativo que não abre mão do seu humor. O Danilo trouxe para a TV aberta uma linguagem que antes dele parecia distante, e o sucesso contínuo do seu programa prova que ele soube evoluir. Ele não é mais aquele garoto que começou no CQC, ele é um apresentador maduro, que conhece o seu horário e que entende como conversar com quem está acordado na madrugada. A correlação entre o que estamos vendo agora e o passado dessas figuras é fascinante. O SBT sempre foi uma emissora movida a grandes apostas e a uma relação muito próxima com o Silvio Santos, e agora, no momento de transição e reestruturação, esses profissionais estão sendo colocados à prova. O que o César Filho está fazendo no SBT Brasil hoje é muito parecido com o trabalho de reconstrução que ele já fez em outros momentos de sua carreira. Ele estabiliza o barco, traz confiança para o espectador e aos poucos conquista os números. Já no caso do Aqui e Agora e do De Noite, a gente vê uma estratégia de grade que finalmente parece estar funcionando em conjunto. O sucesso não vem de uma pessoa só, mas de uma coerência que parece ter se instalado na emissora. Na minha visão, o que está acontecendo agora é um reflexo direto de uma programação que voltou a conversar com a sua essência. Durante muito tempo, a televisão brasileira pareceu tentar copiar modelos de streaming ou formatos internacionais que nem sempre se adaptam ao nosso público. Quando o SBT aposta no jornalismo popular, quando valoriza seus apresentadores e quando mantém uma grade que, apesar das mudanças, respeita o hábito do telespectador, o resultado aparece. É claro que a Copa do Mundo dá um empurrão, isso é inegável, mas a audiência não se sustenta só com o evento. Se o conteúdo não fosse bom, o público mudaria de canal no minuto seguinte. Eu, particularmente, acho que a televisão aberta brasileira vive um momento de redescoberta. Muita gente decretou o fim da TV, mas o que vemos é que quando o conteúdo é bem feito, quando há uma identificação entre quem apresenta e quem assiste, as pessoas continuam lá, fiéis ao controle remoto. O SBT está provando que mesmo no mundo dominado pelas redes sociais, o telejornalismo ao vivo e o entretenimento noturno ainda têm uma força descomunal. Ver o jornalismo da casa, desde as manhãs até o horário nobre, crescendo dessa forma, mostra que houve uma mudança de estratégia muito inteligente. Eles pararam de tentar lutar contra a maré e começaram a surfar na onda do que o público quer consumir. É curioso notar como as polêmicas ficaram um pouco mais de lado nos últimos tempos para dar lugar a uma entrega de conteúdo mais focada. Isso, na minha opinião, é amadurecimento. Tanto César, quanto a Daniele, quanto o próprio Danilo, parecem estar em uma fase de suas carreiras onde o foco é o desempenho e a conexão com a audiência, deixando as guerras ideológicas ou os escândalos que marcaram o passado para trás. Isso dá uma leveza para o espectador. A gente quer ligar a TV e ter a sensação de que o programa está sendo feito para a gente, sem a necessidade de grandes artifícios. Finalizando esse raciocínio, eu acredito que o SBT está num caminho muito promissor. A consistência é o nome do jogo. Não adianta ter um pico de audiência hoje e cair amanhã. O que esses números mostram é que existe uma base sólida sendo construída. Se eles mantiverem esse ritmo, sem perder a identidade e continuando a investir no talento da casa, a tendência é que o cenário da disputa pela vice-liderança fique cada vez mais quente. E para nós que amamos TV, não tem nada melhor do que ver essa disputa acirrada, porque no final das contas, quem ganha é sempre quem está do outro lado da tela, com mais opções e mais qualidade. É um momento de virada, uma página sendo virada no SBT, e vai ser muito interessante acompanhar os próximos capítulos dessa história ao longo de 2026. Opa, e aí? Agora no final dos vídeos eu tô contando uma curiosidade. Olha só essa curiosidade histórica, pouca gente sabe. Durante muito tempo as notícias no Brasil elas demoravam semanas para chegar de uma cidade a outra. Às vezes quando a informação chegava o fato já tinha até mudado. Mesmo assim as pessoas esperavam, porque a curiosidade humana sempre foi maior que a pressa. Hoje a notícia ela chega em segundos, mas quem para ouvir até o final ainda é raro, né? Se você está aqui até agora, você faz parte desse grupo, viu? Então já se inscreve no canal e deixa aquela mensagem para mim e me conta de onde você está assistindo esse vídeo.